Muito bom, caríssimos! Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. O que a gente está vendo? Nós estamos vendo a retenção de 11%. Essa retenção ela foi muito importante, como já falei para os senhores em outro encontro, porque havia muita sonegação com relação à terceirização de mão de obra. Por quê? Porque o fiscal ia na empresa e ele como é que ele ia saber se a folha de pagamentos tinha 100 empregados, 5, 10, 200? Ele não tinha como saber, porque ele não tinha um olhar físico, tendo em vista que o empregado da prestadora de serviços que faz a cessão de mão de obra, esse empregado, ele está prestando serviço em um terceiro. Então, por essa razão que havia possibilidade, ou uma maior possibilidade de sonegação. E no direito tributário, não esquece que o que a gente está vendo é tributário. Sempre eles tentam fazer o seguinte, eles estou dizendo, claro, a Receita, administração tributária, fiscalização, eles procuram evitar a sonegação, deslocando a responsabilidade pelo recolhimento do tributo para um terceiro que não tenha, pelo menos em tese, tentação de sonegar. É o que acontece, a título de exemplo, com a própria contribuição previdenciária do empregado, com a contribuição previdenciária do autônomo que presta serviço para uma pessoa jurídica, um segurado individual, da contribuição previdenciária do próprio avulso. Todos esses, eles têm o quê? Eles têm ou a empresa, ou o órgão gestor de mão de obra, ou eventualmente também no caso do autônomo, a pessoa jurídica para a qual ele também presta serviços como responsável tributário. Por isso que a gente fala recolhimento na fonte. Segurado especial, quase sempre recolhimento na fonte. Então, a ideia do recolhimento na fonte, claro, visa o quê? Visa evitar a sonegação. E ocorre, inclusive, com outros tributos também, como é o caso, por exemplo, do imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, em alguns casos. Perfeito. Então, a gente está falando aqui de retenção na fonte. Mais especificamente, há uma retenção presumida, de um valor presumido que é 11% sobre o valor da nota fiscal ou fatura, como já vimos no último encontro. Ok. Só que pode ocorrer, e especificamente nesse tipo de atividade é comum ocorrer, o quê? O trabalho insalubre, por circunstâncias. Então, você tem, a título de exemplo, profissionais que prestam serviços em hospitais, em postos de saúde, que eventualmente podem se enquadrar na aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. Então, nessa hipótese, obviamente, também teríamos aí teremos um acréscimo nessa retenção na fonte. Esse acréscimo será o que nós passamos a estudar agora. Haverá, como falávamos, um acréscimo, a retenção suplementar, complementar de 4%, 3% ou 2%, caso os empregados exerçam funções passíveis de gerarem, mais para frente, evidentemente, aposentadoria especial após, respectivamente, 25, 20 ou 15 anos de contribuição. Então, olha, aqui a gente vai ter uma situação interessante. Por exemplo, vamos lá, então, fechando um pouquinho aqui o nosso contexto. Nós vamos ter aqui, por exemplo, uma empresa de limpeza. Então, uma empresa prestadora de serviços de limpeza, que ela cede mão de obra para um hospital. E é isso. Então, aqueles trabalhadores dessa empresa prestam serviço aqui no hospital, ok? Bom, como o serviço de limpeza ele está enquadrado nessa possibilidade de retenção de 11%, já aqui a nota fiscal, vamos dizer que seja R$100 mil por mês, a prestação de serviços. Já vai ter uma retenção, o hospital vai reter o quê? 11% sobre os 100 mil e vai recolher no CNPJ da empresa de limpeza. Muito parecido com o que acontece com o imposto de renda pessoa física do empregado, com a contribuição previdenciária do empregado. Perfeito. Ele também, a retenção é sempre em nome do terceiro. Então, aqui retém 11%. E, a princípio, claro, posteriormente, a empresa de limpeza vai fazer os seus cálculos. Mas, vamos dizer, e é muito provável, que esses trabalhadores que estão aqui prestando serviços, eles estejam em contato habitual e permanente com material
com material biologicamente infectado, insalubridade. Material biologicamente infectado, que seriam, por exemplo, roupas de pessoas doentes, ele gera aposentadoria após 25 anos. Perfeito? Então, nessa hipótese, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, nessa hipótese, nós vamos ter uma retenção correspondente, vai ter um acréscimo. De quanto, gente? De quanto? A gente vai ter o acréscimo aqui de 2%. Então, vamos ter um acréscimo de 2%. Perfeito? Aqui eu até coloquei, aqui saiu no material 4, 3 e 2. Na verdade, você vai pagar menos, se for 25 anos, 3 para 20 e 15 vai ser 4%. Né? Então, aqui a gente esquece esse respectivamente e coloca o seguinte, 4% nós vamos ter, vai ter que pagar mais, evidentemente, se aposentadoria após 15 anos, aqui como já estava, né, 20 anos, e 2% no caso de 25 anos, você tem uma retenção menor. Tá perfeito? Bom, então, nesse caso, teremos o quê? 2% de acréscimo. Quanto que dá então, Mar? 13%. Só que é um adiantamento, não esqueça disso. Após, eu vou fazer, a empresa de limpeza vai fazer o cálculo de quanto ela teria que recolher, entenda-se 20% sobre salário de contribuição, mais o seguro de acidentes do trabalho, o SAT, e nessa hipótese, vamos dizer que ela, ao final, ela teve que reter R$13.000, né? Foi 13%. Desse cálculo aqui, deu R$14.000. Então, o que ela faz? Ela pega uma guia e paga a diferença de R$1.000. Não, Omar, não deu R$14.000. Desse cálculo aqui, deu R$12.000. Então, nesse caso, ela pede uma restituição ou uma compensação para os meses seguintes de R$1.000. Ela fica com crédito. É dessa forma. Na verdade, a retenção de 11% e a retenção de 4%, 3% ou 2%, dependendo da situação, na nota fiscal, nada mais é, gente, que um adiantamento. E depois você faz um acerto de contas. Tá perfeito? Então, só aqui deixando claro que, obviamente, se você cedeu trabalhadores que podem, que é a regra, né? Que vão poder se aposentar após 25 anos, a alíquota é de 2%, 20 anos 3% e 15 anos, claro, exige uma alíquota maior, porque tem mais a financiar, aí vai dar 4%, tá bom? Só guarda isso para não dar nenhum problema. Que mais? Depois nós vamos ter, agora sim, outro tema, obrigações acessórias. Nós vamos ter obrigações acessórias. Deixa eu explicar para você o que é obrigação acessória. Vem cá. Eu vou me valer aqui do quadro, da parte marrom aqui do quadro, só para a gente entender um pouquinho como que funciona, voltando para a linha do direito tributário. Então vamos lá. Então o que a gente tem? Sempre que você falar em direito tributário, o que eu estou falando vale para as contribuições, mas vale para imposto de renda, IPTU, o que você quiser. Sempre que é tributário, tudo começa com o fato gerador. Então, o fato gerador, quem em subsunção com a hipótese de incidência, com a norma, né? Com a regra que descreve uma riqueza, no caso, o pagamento de um salário, ele gera o quê? Ele gera uma obrigação tributária. Obrigação tributária. Essa obrigação tributária, gente, ela pode ser de dois tipos. Principal, perfeito? Que é pecuniária, e acessória. Obrigação acessória, qual que é? É uma obrigação de natureza instrumental, ou seja, fazer ou não fazer, perfeito? E o descumprimento da obrigação acessória converte em obrigação principal. Daí você é condenado a pagar uma multa. Essa é a ideia básica. Bom, voltamos aqui para o material para estudar as obrigações acessórias previstas na Lei 8.212 de 91. Perfeito. São obrigações de fazer ou não fazer. Obrigações relativas basicamente à documentação. Vários tipos de documentos necessários para fiscalização. Vamos aos principais. Vamos lá. Lembrando, em primeiro lugar, que essas obrigações acessórias, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser ou obrigações acessórias de natureza
tributária ou previdenciária. Se forem de natureza tributária, ligadas mais à Lei 8.212 de 91, elas têm que ser cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Por outro lado, se elas forem de natureza previdenciária, correlacionadas, portanto, a benefícios, elas devem ser cumpridas perante o INSS. É só essa ideia. Mas, em ambas hipóteses, aquilo que a gente acabou de falar, gerou descumprimento, teve descumprimento, vai ter multa. Às vezes até pode ter outras sanções também, mas a multa sempre. O descumprimento de uma obrigação acessória, de uma obrigação tributária acessória, instrumental, documental, ela sempre gera uma multa. Legal? E é uma obrigação de fazer, por exemplo, no caso, escriturar um livro, não fazer ou não fazer, que é tolerar a fiscalização, por exemplo. Então, a título de exemplo, se a fiscalização for numa empresa, a empresa criar embaraços à fiscalização, já há um descumprimento de obrigação acessória e, consequentemente, o pagamento de uma multa. Perfeito. Bom, então vamos ver as que têm previsão no 8.212. A empresa deve apresentar mensalmente a declaração com a informação de todos os fatos geradores. Era o que antigamente a gente chamava de GFIP, está hora em extinção, que era a guia de recolhimentos do FGTS, informações da Previdência Social. Hoje já chama E-Social e está mudando para DCTF Web. O nome não é relevante, gente, que na verdade nada mais é do que um documento, como se fosse uma folha em branco, antigamente era papel mesmo, hoje são documentos, né? Hoje são programas, mas antigamente era uma folha em branco, continua sendo uma tela em branco, na qual eu vou informando fatos geradores da obrigação previdenciária. Então, por exemplo, faz de conta que eu sou proprietário de um pequeno comércio. Então, e eu tenho 10 empregados, 5 empregados. Então, eu vou informar o nome, todos os dados desses empregados, o salário de contribuição de cada um desses empregados, se algum deles está em gozo de algum benefício, tal como salário maternidade ou auxílio doença. Eu vou indicar também quanto tempo que essa pessoa já pertence aos meus quadros. Eu vou indicar, a título de exemplo, se essa pessoa ela exerce uma atividade que, em tese, a possibilita que ela aposente mais cedo, ou seja, que ela receba aposentadoria especial. Todas essas informações eu vou passar para a Receita Federal. Então, a empresa ela deve apresentar mensalmente a declaração com a informação de todos os fatos geradores. Essa é a principal obrigação acessória no campo tributário. Aí, se não o cumprir, se não o fizer, os senhores já sabem, tem que pagar multa. A multa, ela na verdade é até por empregado que não foi informado. Então, você tem aí uma previsão de multa na própria 8.212 de 91. Não confunda a obrigação acessória com a obrigação principal. São coisas completamente diferentes, tanto que no quadradinho que a gente viu, eu falei, ó, tem a obrigação principal, que é recolher o tributo, e tem a obrigação acessória, que é a parte documental. Não confunda. Uma coisa, todo mês a empresa tem que informar, apresentar as declarações de fatos geradores. Isso é acessória. E a principal? A principal é pegar uma guia e pagar. A principal é pegar uma guia, uma GPS e pagar a contribuição. Então, são realidades diferentes. Pagar um tributo não é obrigação acessória. Recolher um tributo é tecnicamente o quê? Obrigação principal. Perfeito? Vamos pegar mais um quadro aqui. O que mais? Folha de pagamentos. Folha de pagamento de todos os segurados. Claro, é um outro documento de natureza contábil essencial para que eu possa, obviamente, a fiscalização possa verificar se há alguma omissão, por exemplo, de empregados. Ou às vezes não é uma omissão só, sonegação não é só não registrar, mas registrar com valores abaixo da verdade. A folha de pagamentos pode auxiliar. Remessa pelos municípios de alvará de construção e habite-se. Claro, por que isso? Porque na construção civil nós temos muita sonegação. Então, se o município avisa, olha, teve um habite-se, eu emiti um habite-se, que é o documento segundo o qual que possibilita que uma pessoa possa adentrar naquela residência. Chega a Receita e fala, mas estranho, essa obra não foi registrada perante a Receita.
Portanto, aqueles trabalhadores, eles não recolheram contribuição previdenciária, ou não houve, pelo menos em tese, a possibilidade da fiscalização daqueles trabalhadores. Então, já haverá o descumprimento de uma obrigação acessória e, consequentemente, teremos o quê? Teremos aí o pagamento de uma multa. Os cartório de registro civil tem que informar nascimentos, casamentos e óbitos em um dia útil. Antigamente era mensal, viu, gente? Agora, em 2019, tivemos uma alteração. Isso aqui já é mais novo. A gente sabe que aquilo que as normas que são mais recentes têm mais chance de cair. Então, nós temos aqui, os cartórios têm que informar quem nasceu, os óbitos, principalmente os óbitos, né? Para evitar que os mortos continuem recebendo. A gente sabe que os mortos, coitados, não precisam de dinheiro, mas tem gente muito viva que, em nome deles, continua recebendo. Então, para evitar essa fraude, tem essa regrinha, tá bom? Perfeito? Esse tema continua, é super relevante. No próximo encontro, a gente continua. Abraço.